Opa, tudo bom? Você já parou para pensar que muitas palavras e expressões que nós utilizamos na língua todos os dias, nós nem nos damos conta da sua origem? Pois é, a parte da linguística que estuda isso é chamada de etimologia, que é a parte que vai estudar a origem das expressões das palavras em português com base nas suas partes, na sua história, até mesmo no seu uso. E eu tenho só alguns minutos para explicar para vocês a história de algumas expressões. Vamos lá então? Vamos trabalhar a expressão advogado do diabo, vilão e à toa. Você sabe de onde vieram essas expressões? Vamos então, solta a vinheta. A expressão advogado do diabo, ela surge do processo de canonização ou beatificação na igreja que surgiu no século XVI. Quando você tinha alguém que era candidato a ser beato ou santo, passava-se por um processo dentro da igreja e para isso eram nomeadas as partes, era nomeado o promotor da fé e o promotor da causa. O promotor da fé era aquela pessoa que ia achar todos os problemas que havia para você não canonizar aquele indivíduo. E o promotor da causa era aquele que ia defender a canonização. Como era o promotor da causa era chamado de promotor, era chamado de advocatus Dei, na expressão latina que significa o advogado de Deus, automaticamente aquele que achar problemas com a canonização seria chamado de advogado do diabo, advocatus diaboli. Esse processo foi criado pelo Papa Sisto V em 1587 e utilizado pela primeira vez no processo de canonização de São Lourenço Justiniano, pelo Papa Leão X. Em 1983, o Papa João Paulo II ele diminuiu a importância desse personagem, o advogado do diabo, nos processos de canonização ou beatificação. Isso aumentou bastante o número de pessoas que foram beatificadas e canonizadas. Pra você ter uma ideia, durante o papado de João Paulo II, foram 500 canonizações e 1.300 beatificações. Isso comparado ao século XX inteiro, que você teve 98 canonizações durante o século XX inteiro. Então aumentou bastante. Entretanto, o advogado do diabo não desapareceu, ele continua existindo, mas ele só passa a pertencer aos processos de canonização e beatificação quando você tem alguma dúvida, alguém levanta alguma dúvida sobre essa questão. Advogado do Diabo, inclusive, é o nome de um filme muito bom, com Al Pacino e com Keanu Reeves, um dos melhores filmes que eu já vi. Mas ali, no caso, o advogado é o do diabo mesmo, não é no sentido figurado, não, no sentido próprio. A expressão vilão tem origem no termo vilanos em latim, que significava aqueles que viviam na vila. Esse termo ele surge como, ele passa a significar o homem mau das histórias, porque lá atrás ele começa a fazer oposição ao termo cavaleiro. Os cavaleiros eram associados aos bons costumes, aos valores nobres e tudo mais. Já os vilões, os caras que moravam na vila, eram pessoas consideradas pessoas rudes, pessoas mais grosseiras. Então isso começou a ser oposição. Se o cavaleiro se consolida como a imagem do herói na Idade Média, depois muito vai ser retomado mais à frente com isso, automaticamente aquele que se opunha ao herói era o vilão. Se o que se opunha ao cavaleiro era aquele que vivia na vila, o vilão, então você passa a ter o herói e o vilão. Entendeu? É assim que funciona. Esse processo é um processo de especificação metafórica. A palavra significava uma coisa, aquele que vivia na vila, e com o processo, com a oposição que você vai fazer do cavaleiro, que é colocado como herói, passa a significar aquele que é mau. Mas que não necessariamente era mau. Era uma questão de costumes de cada um dessas partes da sociedade. Esse processo de especificação metafórica ele acontece com algumas palavras em português também num sentido negativo, como é o caso da palavra medíocre, que a princípio significa mediano, mas as pessoas passam a utilizar no sentido de algo que é ruim. E por fim a expressão à toa. Toa, só para constar, é aquela corda que prende um navio a outro, no caso o rebocador. Quando você tem um navio que tem que ser rebocado para o local, prende-se a ele, um navio menor vem puxando esse navio. Não, aquela corda é à toa. A expressão estar à toa é estar preso àquela corda sendo puxado por o outro. Sem vontade própria, sem nada para fazer, a não ser ser puxado por o outro. Essa expressão acaba se consolidando em português no sentido de estar à toa, de estar solto, à deriva, e sem nada para fazer, no máximo sendo puxado pelo outro. Aí você passa dessa ideia de à toa. Lembrando sempre que à toa, nesse caso, você tem um acento grave indicando a crase, porque é uma locução adverbial feminina. E assim como à tarde, à noite, vai receber o acento indicativo da crase.
É isso aí. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. Manda pelo e-mail que está aqui na descrição do vídeo e que a gente vai ter o maior prazer de responder. Se você gostou do vídeo, dá um like, um joinha, um curtir aí embaixo e compartilha entre os amigos. Isso vai ajudar a melhorar o canal cada vez mais para vocês. Um abraço e até a próxima. A ideia quando criou o canal, na verdade, era fazer uma coisa que não fosse aquele negócio chato de português, de falando de regras, gramáticas, porque eu pessoalmente, quando eu estava na escola, eu detestava português. Mas aí quando eu fui para a faculdade, eu passei a ver que era muito mais interessante. Eu acho que é possível falar de uma forma agradável de qualquer assunto. E esse, então, é um assunto interessantíssimo, todo mundo tem curiosidade.